Boa noite, meus irmãos. Nós vamos começar mais uma aula. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os que vão estar aqui conosco nessa noite. Desde já peço desculpas por não poder fazer uma aula mais interativa, como a gente costuma fazer pelo Zoom, né? Eu tive que gravar essa aula previamente para que por um compromisso que eu tenho no horário normal. Então, vocês estão assistindo uma gravação e vou tentar contemplar todo o conteúdo da nossa lição, né? Então, eu peço que a gente possa ter uma palavra de oração para começar e que o Espírito Santo possa estar nos auxiliando nessa noite para a edificação do corpo da igreja. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de termos mais uma aula nessa modalidade online, Senhor. Venho te pedir que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de cada participante, Pai, dessa aula, cada aluno. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, das pessoas que estão inteiradas, Pai, dos temas dessa lição, Senhor, que têm interesse em te buscar mais. Que o Senhor esteja edificando, Pai, o teu corpo, Pai, que a gente possa crescer em harmonia e edificação uns com os outros. É isso que eu te oro, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E vamos começar então, né, meus irmãos? Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, dando continuidade à nossa lição, né? Fé em meio ao caos é o nome da nossa revista, a revista da cultura cristã, que a gente já está na quinta lição, né? Então eu fico aqui, eu peço que aqueles que estão entrando em contato com a gente pela primeira vez, né? Essa é a primeira aula que talvez vocês estejam tendo, né? É a quinta, na verdade. Então, eu peço que vocês vejam a playlist, né? A última playlist, onde a gente tem as 4 aulas anteriores, para a gente estar se inteirando com mais intensidade, né, ao conteúdo. Não que você não possa pegar a ideia dessa aula e trabalhar somente ela, né, mas a proposta é que vocês caminhem junto com a gente e a gente vá edificando uns aos outros, né. E a aula de hoje, né, é esse o título: Os efeitos do velho ateísmo. É a nossa aula 5. E a gente vai, né, falar um pouquinho a respeito do que a gente compreende, né, a respeito do ateísmo, o que é, e para a gente ter essa dimensão concreta, nada como a gente começar com a palavra de Deus, a leitura desse texto que está na tela de vocês, Salmo 14, né? Eu acho que talvez seja o texto que a gente mais associe ao ateísmo, né? Mas vamos tentar entender o que o salmista está falando e como é essa relação com o tema que a gente vai estar falando. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém. Esse é o texto que foi selecionado pela lição, né? A lição dessa noite, que
foi preparada pelo teólogo Ernst Mayer, né? E a gente vai ter aí uma dimensão, né, a respeito do que é esse insensato dizendo no seu coração não há Deus. Tem relação com o ateísmo que a gente entende? Então, para fazer essa distinção, né, eu acho muito válido, eu, eu copiei, né, eu meio que transcrevi essa ideia pela explicação de um outro teólogo chamado Luiz Saião, né? Vendo o comentário que ele faz a respeito desse salmo, ele vai fazer uma distinção semelhante, né, a como eu escrevi aí. Eu escrevi com minhas palavras, ele fez uma explicação mais longa, mas basicamente é isso. O ateísmo, como é conhecido hoje, é muito recente na história da humanidade, com seus pressupostos, adeptos, conferências e tudo mais. O ateísmo teórico é amplamente disseminado na sociedade atualmente, né? Mas o texto que acabamos de ler não diz respeito a este tipo de ateísmo, mas sim o ateísmo prático. A característica principal desse ateísmo é viver como se Deus não existisse. Então vamos fazer uma distinção, né? O autor, né, Davi, ele não está, né, pensando, quando ele vai falar no insensato, que está dizendo para si que não existe Deus, ele não está falando como os ateus de hoje dizem a mesma coisa, né? O que ele está falando, na verdade, é o ateísmo prático. E o que significa isso? Significa que o ateu prático é alguém que vive como se Deus não existe, né? No passado, né, na época do Antigo Testamento, né, quando foi escrito esse texto, você muito dificilmente, né, eu acho que não tem como conjecturar isso, mas é muito pouco provável que existissem pessoas como os ateus de hoje em dia, né, de chegarem ao ponto de dizer não existe Deus, né? O mais provável que existisse na época eram pessoas mesmo que não conseguiam obedecer à prática, à vontade de Deus e agiam segundo as suas próprias vontades, segundo as suas próprias paixões, né? Vivendo, negando com as suas ações o Deus que eles professam, né? Ou, em outras situações, acabam adorando outras divindades, né? Que não correspondem ao verdadeiro Deus. Então, tem que ficar muito claro isso, né? Porque há pouco registro, se não nenhum, de que as pessoas pensavam desse jeito, né? E vendo o contexto que Israel estava inserido ali no Antigo Testamento, onde as nações pagãs era que influenciavam muito o povo de Israel, estava sempre corrompendo, né? A multiplicidade de deuses em pensamento conflituoso com o único Deus, Javé, né? Então, não faz sentido a gente equiparar o ateísmo atual com esse ateísmo relatado nas Escrituras, né? Mas a gente pode interpretar corretamente se a gente pensar no que diz respeito a sendo um ateísmo prático, né? O adepto dessa ideia, ele está vivendo como se Deus não existisse. Vamos dar sequência aqui. Eu espero que todos estejam quando a aula é gravada é mais difícil, né, de a gente ter um feedback se as pessoas estão entendendo direitinho, mas a gente vai caminhando, né, e na medida do possível, se as dúvidas forem aparecendo, não se inibam de escrever ali nos comentários do chat, seja no chat, seja, ah, seja na caixa de comentários, fiquem bem à vontade, eu vou procurar, né, responder a quaisquer dúvidas que tenham, né. E dito isso sobre o ateísmo prático, quais seriam as consequências dessas ações, né? Quais seriam as consequências de se... Né, primeiro a gente vai ver que a pessoa que está interessada em não seguir um padrão divino, né, ela vai seguir um percurso.
E muitos de nós meio que já sabem isso, né? E o próprio texto que a gente leu denuncia, né? Primeiro estágio, né, vamos dizer assim, daqueles que optam pelo ateísmo prático é a corrupção. Diz assim o texto da revista, né? A maior parte dos slides, né, que nós teremos aqui são todos extraídos da lição que a gente tem, né? Na afirmação de que não há Deus, perdendo a dimensão metafísica da existência, o insensato se arruína, se destrói intimamente, tem desestruturado todo o seu modo de pensar e a sua conduta ética. Ele escorregou e caiu na cova do seu próprio pensamento. Agora, seu próximo passo é negar a existência de Deus, pode resultar em autodestruição e perda de sentido da vida. Então, muitas pessoas advogam a ideia de que você não entender a Deus, né, a ideia de Deus, mesmo não aceitar que ele existe, né, isso é apenas um mero detalhe dentro do todo, né? A pessoa pode escolher existir, que não existe Deus, e viver a vida como outras pessoas vivem, né? E aí há uma conciliação, né? Há um respeito pelos que pensam diferente e está tudo bem. Só que não é isso que o texto está dizendo, né? O texto está dizendo que o simples fato de a pessoa afirmar não existir Deus, né, seja dizendo isso ou agindo assim, isso vai ocasionar uma perda de sentido na vida. Perceba, em contato com a revelação divina, com as coisas provenientes do reino de Deus, você tem o sentido principal de adoração, de viver conforme esse Deus a quem nós temos, que precisamos amar, né? Nós adoramos, nós cumprimos aquele propósito eterno da nossa criação, que é adorar a Deus e sentir prazer nisso, né? Da nossa vida. E uma vez que a gente não tem isso mais, não tem mais, a ideia de Deus, ela nos foi apagada, nos foi retirada, há uma perda de sentido na vida, né? Aquela situação de não mais saber distinguir que caminho seguir. Essa situação, ela é o primeiro estágio de um conjunto de ideias que vão começar a minar a mente das pessoas que passam a viver esse ateísmo, né? E a segunda, né, questão, né, além da perda do sentido, a prática das abominações. O texto da lição diz: praticar a abominação, conforme está no verso 1, né, do texto que a gente leu, significa ter atos totalmente contrários à palavra de Deus, tais como a idolatria e o sacrifício humano, os atos sanguinários e fraudulentos. Né, isso a gente vê no Antigo Testamento todo. Deus abomina os que tais coisas praticam, os arrogantes não permanecerão à sua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Então, é uma conclusão lógica, né? Obviamente, né, que se você tira Deus do seu sistema de crença, você começa a perder o sentido das coisas que você vivia como certo e errado, né? E aí, uma vez que você não tem mais esse sentido do que deve ou não ser feito, você termina corrompendo mesmo as coisas que você tinha como santas e agora não santas, e você fica intercambiando aquilo que é certo vira bom, aquilo que é certo vira errado,
e aquilo que é errado vira certo, né? Então, aí você vê, né, essas práticas ali, né, a questão do adultério também, isso é uma coisa muito comum de acontecer em pessoas que abandonam a ideia de Deus. Dando sequência, a falta de bondade nas suas ações. Não há bondade em seus atos. Versos 1 e 3. Eles não praticam bem mais o bem. Não são bondosos nem justos, os seus atos são sempre interesseiros. Portanto, não há beleza ética no que fazem. Talvez aqui seja aplicável a descrição feita no Salmo 36:4 a respeito do ímpio. No seu leito, maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. As ações ateístas frequentemente carecem de bondade e justiça. Olha só que detalhe que descamba, né, pela corrupção que já aconteceu no seu ser, né? A pessoa já fica incapaz de fazer aquilo que é bom, né? E aí cria o seu próprio sistema de regras e estabelece os seus critérios pessoais sobre o que é bom e o que é mal, né? E a questão do bom e justo fica comprometida, né? Porque qual seria, em último caso, a motivação de alguém que não é temente a Deus a fazer aquilo que é bom e justo, né? Inicialmente, não há nenhum objetivo, senão apenas por interesse próprio. Então, o interesse próprio acaba sendo o motivador. Você abandona aquilo que é bom e justo. Obviamente, eu estou falando aqui bom e justo segundo a cosmovisão revelada nas Escrituras, né? Você abandona isso e você cria os seus próprios interesses, né? Então, você vira uma pessoa utilitarista, então realmente não há espaço mais no seu sistema de pensamento para você procurar ações justas e bondosas. Então, é mais um desdobramento lógico, né, de você se abandonar a ideia de Deus. E, por fim, o extravio. Extraviaram-se e se corromperam, conforme o versículo 3. Este extravio envolve a ideia de afastar-se, retirar-se, desviar-se e desamparar, apartar-se, entregar-se. Isso daí são todos termos, né, que o Hermes Steinmeier está se referindo ao, o, ao verbete do extraviaram, né? Então ele vai pegar nas escrituras as palavras que geralmente produzem o sentido do termo, né? Que como está no versículo 3. E aí você tem todos esses, esses verbos, né? Que classificam. E o texto da lição continua: por se desviarem de Deus e de sua palavra, é que se corromperam mutuamente. Há uma associação natural daqueles que pensam, fazem e defendem o mal. Então, realmente, assim, né, não sei se essa conclusão dá a ideia de que você definitivamente está perdido, né, extraviado, porque na prática não há um término, né? Se o ser humano ele é rebelde ao retornar a Deus, ele vai se distanciar cada vez mais, né? E vai realmente cair num lamaçal um pior do que o outro. E aí você vê, por exemplo, deixa eu voltar aqui na parte que fala sobre o poço. Ah, não, aqui não, eu não copiei aqui a parte que fala sobre a corrupção. O termo corrupção, né, no texto, está associado a poço, né, em outro texto das Escrituras. Eu acabei não transcrevendo aqui, mas seria interessante a gente perceber, né, que não existe fundo do poço quando a gente está falando de ações pecaminosas, né?
o poder do pecado é muito destrutivo. Então, realmente, se nós ficarmos entregues às ações do pecado, né, de uma certa maneira, o distanciar-se de Deus envolve essa questão primordial, o fato do ser humano ser pecaminoso, né? O perigo de ser conduzido pela natureza pecaminosa é esse poder destrutivo, né, de corromper-se ao extremo. E eu gosto de falar um exemplo, né, que as pessoas, às vezes, ingenuamente dizem, né, a respeito da decisão de Adão e Eva de comer o fruto do bem e do mal. Poxa, mas eles foram condenados à morte por apenas comer o fruto proibido, apenas uma desobediência. A consequência não foi pesada demais, né? Mas vocês percebam que não demorou uma geração para que o pecado, né, que acontecesse o primeiro homicídio no mundo, né? Logo, o filho de Adão e Eva, o primogênito, comete o assassinato do seu irmão, e isso há apenas uma geração que acontece algo tremendo. Não começou com a desobediência, né? E logo em seguida ao homicídio, né? E a gente percebe realmente que o poder destrutivo do pecado. Então, esse rejeitar a vontade de Deus, como Adão e Eva fizeram, né? Dando ouvido à serpente no lugar do que Deus ordenou, criou uma potencialidade para o mal absurda no ser humano, né? Se não é a misericórdia de Deus, nós estávamos realmente a andar de poço em poço, e quando chegasse no fundo do poço ainda cavava mais, porque ainda havia possibilidade de atingir níveis mais baixos. Caberia muitos exemplos no mundo mesmo de coisas terríveis que acontecem pelo distanciamento de Deus, que no final das contas é a única explicação que a gente encontra, né, como filhos de Deus, entendendo a cosmovisão cristã que está nas Escrituras a respeito desse distanciamento que produz, né, uma vida corrompida e realmente condenada, né, ao pecado, ao inferno. Né? E os ateus práticos muitas vezes trabalham de maneira iníqua, prejudicando aqueles ao seu redor. Né? Isso fica muito claro no texto que a gente acabou de ler. Né? As pessoas que fazem isso, as pessoas que têm esses comportamentos absurdos, elas ainda ridicularizam, né, pessoas que pensam da maneira correta e têm realmente uma maneira de pensar que demonstra a sua corrupção total, né? Esses dois aspectos, né, da destruição do povo, agem de modo iníquo, destruindo o povo. Eles se unem porque proliferam rapidamente. São traiçoeiros e por isso maquinam o mal. Eles comem, devoram, esmigalham e consomem o povo. A maldade é o seu alimento. Isso é o que está nesse Salmo 14, né, mostrando como realmente são essas pessoas que não estão alinhadas com a vontade de Deus, rejeitam a vontade de Deus e seguem suas próprias paixões para atender, né, os seus próprios objetivos. Ridicularizam os princípios orientados pelos pobres, é o que está no verso 6. Como se não bastasse a exploração e destruição dos pobres, há também um tipo de perseguição no campo das ideias. Os iníquos, por se julgarem muito fortes, por acreditarem que não há nada nem ninguém acima deles, sentem-se livres para praticar todos os atos de maldade. Agora ridicularizam, envergonham
submetem a vexame, confundem os projetos dos pobres, daqueles que não podem se defender. Realmente a monta a que chega, né? Não tem fim. Então, realmente, a fonte de toda a maldade que alguém pode atingir, né, ao nível de defenderem o próprio mal, defenderem as suas próprias condutas nefastas, é o distanciamento de Deus, né? Viver segundo esse propósito realmente de viver como se Deus não existisse. Percebam, não há distinção nenhuma, né, entre você viver, né, entre tanto faz você viver desse modo por ignorância, quer dizer, sabendo que Deus existe, mas achando que não vai ser punido, ou afirmando que Deus não existe e, obviamente, agindo conforme essa ideia, né? Seja por corrupção natural, seja por uma ideia na cabeça e viver em função disso, o caminho é a corrupção. Não há meio termo, né? Vamos prosseguir aqui. E o item 4 é resistindo à discriminação intelectual, né? Isso daí agora a gente vai estar falando sobre qual deve ser o nosso proceder em relação a isso. Nós percebam, nós vimos como é que vive o ateu prático, né? E como ele infesta, né, ao seu redor e tenta corromper aqueles que estão próximos a ele. E qual deve ser o nosso proceder, né? Como a gente pode resistir a isso? Quanto a essas e outras formas de discriminação intelectual, precisamos permanecer firmes na palavra, prontos a testemunhar de forma teórica e prática a respeito da nossa fé procedente das Escrituras. A instrução de Pedro parece-nos hoje de especial relevância. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Não nos dará, Deus nos dará discernimento no momento certo. Nós precisamos ter, né, esse desejo de denunciar todas essas condutas pecaminosas, né? Mas também tendo a certeza de que é Deus quem nos direciona cada fala nossa, né? Não é a nossa palavra que vai trazer luz para as pessoas, e a gente também não pode se intimidar pela voz escarnecedora do ateu, né? A gente vê muita coisa acontecendo no nosso meio atualmente, né? Tem muitos vídeos na internet que deixam assim, nossa, caramba, como responder a uma situação como essas, né? A gente consegue ver alguns debates acontecendo nesse nível, né? A existência de Deus, a não existência de Deus, quem defende um, quem defende o outro, e a gente se sente um pouco impotente nisso, porque parece que as pessoas que estão argumentando, elas estão sempre trazendo argumentos muito elevados, né? Filosofia avançada, e aí a gente fica intimidado, às vezes, assim, como é que a gente vai argumentar isso? Eu acho que só vai servir a mim ser ridicularizado e silenciado. Não, não é esse o caminho. A gente tem que se... Primeiro de tudo, quando o texto aqui está dizendo para a gente não se intimidar, né, está dizendo que a gente precisa ter confiança de que realmente eles não são a voz da razão, né? Quase todos os ateus eles têm a arrogância de achar que estão vivendo sobre bases mais lógicas e mais científicas, né? Como se cientificismo pudesse ser uma boa base, né? A gente tem no campo da ciência existem muitas teorias, né? Não é uma certeza absoluta como uma certeza matemática. As pessoas fazem
umas afirmações complexas nesse nível, né? Mas a gente não pode se intimidar, né? Por isso que a gente precisa realmente nos amparar nas Escrituras e estudarmos, né? O mundo, como a gente, como ele está hoje, como está esvaziado de Deus. Um exemplo que eu dei na aula presencial foi um livro que eu estou lendo atualmente, que é o Se Existem, se Deus existe, por que existem ateus? Né? Esse que é o livro do R.C. Sproul, onde ele vai falar um pouco a respeito dessa dificuldade de se falar Deus no nosso tempo por causa do ateísmo. E uma das coisas que ele vai falar, lá pelo capítulo 6, se não me engano, é a respeito do trauma da santidade, e quanto muitas vezes as pessoas elas não querem ter esse trauma, né? No texto bíblico nós temos aquela passagem que fala a respeito da tempestade, né? Os discípulos estão no barco, está tendo uma tormenta, e Jesus está lá deitado no fundo do barco, como se nada tivesse acontecendo. E os discípulos ali fazendo de tudo para não afundarem, pois estavam com medo da morte, naturalmente, né? E aí um deles vai lá, Jesus Cristo, e diz: olha, mestre, você não vai fazer nada, nós vamos morrer, né? Talvez a ideia dos discípulos que chegaram a ele fosse: vem aqui remar junto com a gente, né? Içar a vela, alguma coisa, jogar a âncora. Não é possível que você esteja dormindo numa situação dessa. E aí Jesus vai e acalma a tempestade com a sua própria voz, com a sua ordenança, né? E aí tudo fica calmo e os discípulos ficam espantados e atemorizados por essa ação. E tal é o temor que eles ficam mais espantados com isso do que do que o medo da morte que eles estavam sentindo logo antes. E as escrituras elas vão mostrar o quão o ser humano ele fica realmente nesse estado. Esse é o estado quando o homem está diante da santidade plena. Esse temor, esse medo, né? Esse trauma da santidade, como Sproul vai definir, que o ser humano não quer passar. O ser humano vai fazer todo o esforço possível para não passar por esse trauma, né? No entanto, esse contato com a santidade faz toda a diferença para que a gente encontre a verdadeira libertação, né? Porque, afinal de contas, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E a gente precisa passar por Ele. A gente precisa entender que a gente tem que entender a santidade verdadeira antes de qualquer coisa para a gente experimentar a libertação. No entanto, muitas pessoas são rebeldes por causa desse trauma que não querem passar, né? Muito interessante, achei muito interessante essa justificativa, e de fato elas estão aos montes, né, no Novo Testamento especialmente, principalmente quando está falando a respeito daquilo que Jesus está fazendo, e isso deixa as pessoas boquiabertas de uma maneira, impactadas de uma maneira que elas não querem. Ao invés de elas quererem estar próximas de Jesus o tempo todo, elas acabam querendo um distanciamento, né, como Pedro faz ali, né, depois da pesca maravilhosa, ele percebe que foi Jesus que fez isso por ser diferente do que um homem normal, e aí ele diz: Senhor, retira daqui que eu sou pecador. O que é isso senão um trauma por estar diante de algo que é elevado demais para ele, né? Então, eu disse Novo Testamento, mas as Escrituras como um todo têm esse trauma, né, da santidade. Muito necessário para o nosso crescimento, né? E aí a gente precisa entender que é Deus que também resgata, né, as nossas vidas desse ateísmo. Então, a gente já falou muito a respeito
do ateísmo, né? Daqueles que agem conforme esse ateísmo. E agora vamos partir para algumas reflexões que são importantes, que talvez a gente não esteja conseguindo fazer mediante essa primeira leitura, né? A primeira delas, a natureza pecaminosa e a depravação total. Nós já falamos muitas vezes, né? Esse salmo também está falando a respeito disso. O Salmo 14, ainda que descreva com maior ênfase a atitude daquele que, em sua insensatez, nega a existência de Deus, refere-se também à potencialidade para o mal, inerente a todo ser humano devido à queda. A depravação total não é uma realidade de alguns, mas de todos nós, pecadores que somos. Então, nós não queremos aqui, né, dizer que nós estamos num outro patamar, né, que nós não estamos sujeitos a vivermos as nossas vidas como se nós fôssemos ateus praticantes, né? Afinal de contas, nós somos pecadores e realmente nós estamos sujeitos a agir diferente daquilo que é vontade de Deus, né? Deus é misericordioso, vê as nossas tentativas de acertar, né? Mas acho que precisa ficar claro que em um determinado aspecto é muito simples para o ser humano agir como se Deus não existe, né? Justamente por causa do pecado. Então a gente não está imune a essa falha e a gente precisa também se vigiar, né? O paganismo e a negação de Deus. Todos os ídolos devem transformar-se em nulidade, visto que nada representam no seio dos piedosos. Aqueles que não cultuam o verdadeiro Deus, por mais que multipliquem as comodidades em seus cultos, por mais que os atraviem com toda sorte de cerimônias, continuarão sem Deus. Um ídolo é uma ficção e uma fraude, não é deidade. Fora de Cristo não existe senão ídolos. Isso é uma frase de João Calvino, né, que muito oportuna para estar falando a respeito da ideia de adoração a ídolos, né, como sendo algo que não corresponde à realidade. Porque não são deuses. Não são deuses, né? E nem aqueles que a gente próprio fabrica, né? Como a gente já estudou isso no curso que a gente fez sobre agora fugiu agora o nome, mas a gente falou sobre os ídolos, né? O coração idólatra, o coração do homem como sendo idólatra. Várias vezes a gente falou a respeito do coração ser uma fábrica de ídolos, e aí a gente pode colocar qualquer coisa no lugar de Deus. E o que é isso se não um ateísmo prático também, né? Uma vez que você não está adorando o verdadeiro Deus. Então, a gente coloca tudo no mesmo pacote e o fim é tudo aquilo que a gente já viu. Então, não faz sentido a gente dizer, né, que o problema é simplesmente a pessoa dizer que não existe um Deus, né? O problema é que a gente não adora o Deus verdadeiro. Então, a gente precisa ter isso em mente, né, para que a gente possa ter condutas de retorno ao Senhor. Proteção divina aos justos. Deus não desampara o justo, antes toma a sua causa para si. Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Pois tu, Senhor, abençoa o justo e como escudo o cercas de tua benevolência. Ainda que os ímpios tentem ridicularizar nossa fé, não devemos nos abalar. O Senhor Todo-Poderoso é o nosso refúgio. Salmo 14, 6. Ele permanece no controle de todas as coisas. Percebam, né, a quantidade de textos bíblicos que ele menciona, só frisei o Salmo 14. Mas é isso, gente. A gente precisa realmente ter a confiança de que Deus está amparando aqueles que pertencem a Ele. Então, mais uma vez, fica o nosso incentivo para que a gente não esmoreça o nosso coração, não seja intimidado pelas falácias modernas, né?
que existem muitas, ou as vozes de autoridade do nosso tempo, para sempre falar no cristianismo como algo ultrapassado, como algo superado, né? As pessoas que falam isso têm uma visão muito diminuta a respeito da realidade. E, por que não dizer, de uma total corrupção em relação àquilo que é a verdade, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado de não esmorecer e lembrar-nos sempre que é o Senhor quem protege nossas vidas. Viver com integridade e beleza, né? Aí aqui a lição traz uma frase desse, não sei se é um teólogo, né? Gene Edwards Bate. Os cristãos nunca têm de temer nada que seja verdadeiro, mas precisam temer o pecado. O pecado pode destruir uma pessoa não apenas espiritualmente, mas também intelectualmente. O pecado é anti-intelectual. Por isso, somente a fé cristã pode nos possibilitar viver com integridade e beleza. Conhecemos o real, o seu significado e o propósito de todas as coisas, né? Eu extrapolei isso na aula presencial, falando a respeito, né, da concepção do que é belo, né, a concepção artista do que é belo hoje em dia e o quanto isso está muito corrompido, né? Uma sugestão que eu faço para as pessoas que gostariam de conhecer esse caminho, né, que o ser humano passa, né, de corromper-se. Estudem os livros do Francis Schaeffer, que ele fala muito a respeito disso, né? A morte da razão, o que faremos, né? Como viveremos, melhor dizendo, o nome do livro, onde ele faz um apanhado histórico a respeito de como o homem passa a viver, né? Especialmente ali quando ele tem a época do iluminismo, né? E aí começa a ter uma substituição do senso de divino pela percepção do eu e do homem, e o homem passa a ocupar o lugar de Deus, né? E aí, de fato, as coisas passam a ser centralizadas no homem, e a gente vê a própria arte gritando por si só o quão ela está destituída de beleza quase que totalmente, né? Então a gente precisa entender que realmente o distanciamento de Deus ele produz uma corrupção que, que, que cai no nível estético também, né? E, e nós, como chamados a adorar a Deus, precisamos viver com integridade e beleza, né? Na beleza, na concepção da verdade. O item é alegria na volta de Deus e na consumação da salvação. Quando Deus executar seu juízo, haverá alegria definitiva entre o seu povo, conforme o versículo 7. Como filhos da eternidade que somos, aguardamos com doce alegria o dia da volta de Cristo, quando o Senhor consumará definitivamente a nossa salvação. Essa é a razão de nossa alegria hoje no Senhor. Filipenses 4:4. E uma coisa que eu compartilhei, né, e eu compartilho aqui com vocês de novo, né, sempre falo da aula presencial, porque a aula presencial para mim é muito especial, né? Eu acho que ela tem uma dinâmica muito legal, a participação dos alunos estimula bastante o professor, e eu compartilhei com o pessoal a respeito de uma percepção que eu tive de um conjunto musical que eu não conhecia, mas que falava muito sobre o céu, né, como sobre a morada eterna, né, que é o agora estava na ponta da língua, Arautos do Rei, é um quinteto, né, muito conhecido pela igreja, né, mas eu desconhecia. Eu achei as músicas belíssimas. E a percepção de o quanto eles cantam coisas voltadas ao céu, né, a morarmos com Jesus Cristo. E eu achei isso tão estimulante, né, e tão
é tão pertinente nós lembrarmos sempre de que isso que a gente está vivendo agora é passageiro, não é ainda o definitivo, e o quão melhor vai ser nós estarmos com Cristo quando Ele voltar, né? Que essa seja a nossa alegria, né? Lembrarmos de que realmente haverá a consumação da salvação e que realmente nós poderemos estar em plenitude com o Senhor Jesus Cristo. E a verdadeira contemplação, aquilo que há de mais belo e perfeito, né? De tudo aquilo que a gente sempre busca, né? Nós encontraremos a satisfação plena na presença do Senhor Jesus Cristo. F, a necessidade de autoexame. Acho que já ficou subentendido essa questão um pouquinho, né? Nós já falamos, só ler o texto para a gente afirmar. Nós, como cristãos, não somos, por vez por outras, conduzidos por uma prática que se configura como um ateísmo prático, vivendo como crentes ateus. Ou seja, cremos em Deus, contudo vivemos, escolhemos e decidimos como se Ele não existisse. A gente faz isso muitas vezes. Creio que uma resposta sincera a essa questão nos conduzirá a uma confissão e súplica por perdão a Deus. E isso é um trabalho contínuo. Precisamos continuamente vermos se as nossas ações estão correspondentes à obediência a Deus. Né? Se nós não, se nesse autoexame nós nos encontrarmos reprovados, nós estamos vivendo como ateus. Né? E aí é a oportunidade que Deus nos dá de realmente restabelecermos nossa conduta com Ele. Desafio missionário. Já falamos também um pouco, vamos pontuar através do texto da lição. Temos aqui um desafio missionário. Mesmo sendo expostos ao ridículo pelos incrédulos, devemos aproveitar as oportunidades que nos são concedidas para anunciar a todos o Evangelho da graça de Deus. Ninguém está além ou aquém da salvação. Muito importante a gente ter essa ideia, porque, mais uma vez, muitos de nós ficam intimidados pelos argumentos falaciosos dos modernos em relação à existência de Deus. As pessoas que advogam, seja o ateísmo, seja o niilismo, elas sempre vão usar conhecimento muito semelhante ao que é tratado nos círculos acadêmicos e vão estar falando com o nariz em pé, mostrando: eu estou aqui, eu atingi o elevado e você continua ali no passado, no atraso, no marasmo. E isso nós precisamos ter a dimensão daquilo que é verdadeiro, né? Aquilo que é travestido de verdade, mas é um completo engano, quer dizer, aquilo que afasta as nossas vidas do verdadeiro Deus, é algo que a gente precisa aprender a rejeitar a ideia. Né? E a gente precisa realmente sempre se amparar nas Escrituras, sempre estudar cada vez mais. E a gente também está sempre sujeitos, né, e esse é o nosso último tópico, à transformação pelo Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo, o homem descrito no Salmo 14, que potencialmente somos todos nós, se deixados entregues aos nossos pecados, poderá se transformar no homem do Salmo 15, aquele que crê em Deus e deseja habitar permanentemente em sua casa. E aí eu coloco aí a referência do autor da lição. Né? Nada disso que eu falei aqui eu trouxe da minha cabeça, pelo contrário, a gente precisa dar crédito àqueles que fizeram esse esforço de estar trazendo todas essas questões para nós, e eu creio que isso vai nos auxiliar muito para que a gente tenha uma conduta diferenciada. Não somente saibamos proferir as verdades de Deus, mas saibamos viver. Não há como se dissociar um do outro. Né? Nós precisamos viver coerentes à existência desse Deus a quem a gente proclama,
e também precisamos falar, proclamar, defender, né, meio a esse mundo caótico, né? Então, a gente está falando de caos, né, do mundo como um caos já há, há 5 lições, né? E o ateísmo, ele é esse aspecto que caracteriza o mundo atualmente, né? As produções cinematográficas, né? O humor que existe, né? Que as pessoas tanto gostam de ver para se divertir, o stand-up comedy, só todas essas coisas estão embebidas desse pensamento, dessas filosofias que acabam realmente tentando nos diminuir, tentando fazer com que nós fiquemos mais fracos, enrijecidos e realmente acabamos sucumbindo às Escrituras, mas esse é o momento de a gente ver no Espírito Santo de que a gente precisa nos fortalecer. Né? Então, a palavra final dessa lição, né, ela é... Deixa eu sair aqui. É para a gente procurar ânimo no Senhor, para a gente não sucumbir a essa intimidação, meus irmãos. Se nós nos intimidarmos, se nós nos deixarmos ser vencidos por essa zombaria, nossa fé vai ficar muito enfraquecida e a gente vai acabar sendo silenciado e realmente não vão ser infrutíferos. E a gente realmente precisa resplandecer a nossa luz, que não é nossa, é o Senhor Jesus Cristo, né? Vamos colocar isso diante de Deus em oração, para cada dia realmente termos a vontade de viver para Ele, adorar ao Senhor e o testemunho vir naturalmente, né? Porque o Espírito Santo habita nas nossas vidas. Não é pela nossa própria vontade, não é pela nossa competência, né? Às vezes a gente vê pessoas muito competentes no ramo da apologética, que é a defesa do Evangelho, e isso também nos intimida. Diz assim, poxa, jamais você, como o Artin Sproul, que eu acabei de mencionar, que era uma pessoa que batia de frente com muita propriedade, porque ele tinha muito conhecimento, né? Muito conhecimento teológico, muito conhecimento filosófico, e isso fazia com que ele transitasse muito facilmente por essas questões, mas a gente esquece que, às vezes, todo esse conhecimento pode não significar nada se Deus não tocar os corações antes, né? A gente precisa ter em mente isso, né? Às vezes a gente pensa que é o nosso muito falar, o nosso muito argumentar, a nossa oratória, a nossa dicção. Gente, né? Eu gosto muito do exemplo do professor Ranilton, né? Que vai ser, né, na verdade ele vai, eu ia dizer que ele vai dar a próxima aula, mas na verdade é a outra, né? Porque a aula que vem a gente ainda vai estar tratando sobre isso um pouco, e vocês ainda vão ter que me aguentar. Eu peço paciência mais um pouquinho, porque fui eu que dei a aula anterior, essa agora, então 3 vezes o Will. Espero não estar incomodando muito vocês, mas o professor Hamilton traz esse lembrete, né, a respeito de como foi a conversão do Charles Spurgeon, né, e a gente vê um homem que se converteu a Deus, né, para ser bem rápido no relato, não, você pensa como, né? Poxa, para alcançar um homem como ele, né, que se tornou o príncipe dos pregadores, deve ter sido uma pregação muito elaborada, né? Ele ter realmente ali tido um conflito de ideias e tal. No final das contas, né, Charles Spurgeon, ele está sendo ali, antes da sua conversão definitiva, de ele entregar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, ele está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, e ele vai decidir isso mediante a uma pregação de um diácono, de um jovem diácono que não tinha muitas habilidades em relação a isso. Era um dia, se não me engano, chuvoso, né? O pastor
não pôde ir, não tinha nenhum presbítero na igreja, era só o Spurgeon ali, mais algumas pessoas, e esse diácono que se propôs a substituir o pastor, né? E o próprio relato do Spurgeon vai dizer que ele realmente não era muito habilidoso, mas a palavra o convenceu. E Deus usou esse homem, né, com discurso imperfeito para alcançar o coração de Charles Spurgeon, que se tornou um ministro do Evangelho. E tanto influenciou a sua geração e ainda influencia mediante as suas pregações que ainda são disponíveis hoje para a gente, né? Então a gente precisa ter em mente, né, que o Senhor ele conduz os corações, né, usa-nos como instrumentos. Muitas vezes, né, nós temos o privilégio de sermos luz na vida das pessoas, podendo falar o plano de Deus da salvação. E é a nossa oração essa noite, para que a gente realmente tenha o nosso coração, né, a proclamar, não sejamos intimidados, mas também sejamos coerentes na nossa vivência com Ele, né? Isso precisa ser o principal nas nossas vidas. Então é isso, meus irmãos, eu encerro a aula por hoje, né? Agradeço desde já a presença de vocês, né? Como menciono aqui mais uma vez, é uma gravação essa aula, né? Então, mas a gente entende que Deus fala nas nossas vidas e vai trazer as pessoas que querem ter essa mensagem, que precisam ter essa mensagem, né? O Espírito Santo, ele nos fala de diferentes maneiras e é isso que a gente entende às vezes quando a gente vê tem tantas formas de disseminar um conteúdo bíblico através desses estudos, né, dessa lição. Então, vamos ter uma palavra de oração nesse instante, né? Pai querido, muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado por esse estudo. Muito obrigado pela vida do pastor Hermes Tim Maia, que preparou essa lição, Senhor, que tanto tem abençoado as igrejas e o teu povo, Senhor. Um assunto muito pertinente, Senhor, que é a questão do ateísmo prático, Senhor. E o de quantas vezes nós somos tentados a agir, Senhor, viver as nossas vidas como se tu não existisses, Deus. E isso é por causa do pecado que habita em nós ainda. Deus, eu te peço que tu nos preencha com o teu Espírito para que nós possamos não sucumbir, Pai, a essas ideias nefastas, Senhor. Nós vimos na aula de hoje que realmente o caminho percorrido por essas ideias e por a ideia de não existência de Deus e às vezes por seguirmos as nossas próprias paixões, sim, ele é terrível, sim. É, é medonho, Pai. É simplesmente não tem palavras para descrever de tão ruim que é. Portanto, Pai, eu te peço que tu estejas abençoando as nossas vidas com o teu Espírito e esteja nos auxiliando nas nossas maiores fraquezas, Senhor. Nos ajude a obedecermos a tua vontade, Senhor. E nos ajuda também, Senhor, a proclamarmos as tuas verdades, Senhor. Esse mundo caótico jamais pode nos amedrontar, Senhor, para que nós fiquemos em silêncio, mantendo a nossa fé somente em casa, somente nos nossos círculos mais confortáveis. Não, Senhor, que nós estejamos abrindo as nossas bocas. Estou retornando aqui a transmissão, gente, foi mal. No meio da minha oração, eu recebi a mensagem aqui no fone de que tinha parado a transmissão. Mas é isso, meus irmãos. Eu agradeço desde já mais uma vez todos os que vão participar dessa aula e vamos ao nosso moto, né? Primeiramente, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E o nosso segundo moto, né, que é o moto das nossas 13 lições atuais, que giram em torno da fé em meio ao caos, né, está em 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. Amém? Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus irmãos.